Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ivi Santos e no vídeo de hoje eu quero mostrar aí um quarto e os tipos de layout diferentes que podemos criar aí da planta baixa. E também vamos fazer alguns posicionamentos diferentes da cama. Vocês vão ver que dá para criar vários modelos diferentes. Aqui não vai existir o certo e errado, mas sim o que fica melhor para você. Então quero passar várias ideias para você, eu tenho certeza que uma delas vai servir para você aí. Mas antes de começarmos aí, pessoal, quem não é inscrito já se inscreve aí no canal para estar ajudando aqui o canal a crescer cada vez mais, para poder trazer aí um conteúdo ainda melhor cada vez mais para vocês aí, beleza? Eu sou Ivi Santos e vamos para mais um vídeo. Bom, e para que possamos entender melhor ainda o projeto, está aqui a planta baixa daquela casa de 70 metros quadrados, que foi recebida uma ampliação para 160 metros quadrados. Tem todo o passo a passo desse projeto aqui no canal, então você que quer ficar por dentro desse assunto, vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo para que você possa assistir todo o desenvolvimento desse projeto. Mas eu separei essa planta baixa para observarmos aqui aonde está o posicionamento desse quarto. Então perceba aqui que temos um corredor e foi feito uma ampliação desse quarto. Essa porta aqui, em todos os layouts, não vamos alterar. O que vamos alterar é só a parte do posicionamento de closet e também do banheiro. Com isso vamos alterar algumas janelas também. E a intenção desse vídeo não é mostrar qual que é o melhor posicionamento, é mostrar, passar as ideias para vocês. Então, indiferente se é certo ou errado para alguns, eu acredito que a ideia sempre é bem-vinda. E às vezes você está numa situação onde realmente não tem o que se fazer, né? O posicionamento tem que ser esse. Então eu vou passar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos também que você pode estar utilizando quando você for fazer a sua composição aí no seu quarto. Bom, então vamos começar falando o que não vai alterar nesse layout da planta baixa. Então todos os layouts vão ter um quarto com 4,50 por 4,87 e a porta sempre vai estar nessa lateral. Então temos lá, como eu mostrei nessa lateral, a parte do corredor, e o que não vai alterar é o tamanho da janela também, mediante ao espaço do quarto. Então temos um quarto de aproximadamente 12 metros quadrados, aonde vamos ter uma janela que tem que ser aí no mínimo 1/6 desse tamanho. Ela sempre vai ter a mesma área, pode ser mais comprida na parte horizontal ou mais comprida aí na parte vertical, mas a área sempre vai ser a mesma dessa janela. Então vai ter layout que vamos ter duas janelas e outros vão ter uma janela mais alta e outra mais comprida, mas temos que sempre deixar essa área de janela. Eu separei então 4 tipos de layouts de planta baixa diferentes. Então temos aqui 4 modelos diferentes do layout da planta baixa desse quarto, onde, se vocês perceberem, o posicionamento da cama está todas na mesma posição, indiferente se é certo ou errado para alguns. É feito um estudo de todos os posicionamentos que é possível ser utilizado aí para um quarto. É claro que depois de algum certo tempo tem alguns posicionamentos que você não precisa colocar em planta. Aqui eu coloquei para podermos visualizar então todos os movimentos do layout e também os posicionamentos de cama que podemos fazer uma composição diferente. Então eu separei aí esses 4 layouts desse quarto, alterando somente a parte de parede. Então temos esse primeiro exemplo aqui, que temos a cama que ela está paralela a essa porta de entrada. Uma coisa interessante de pensarmos que o posicionamento da cama ele deixa a pessoa mais segura ou não. Então já é comprovado em alguns estudos que as pessoas se sentem muito mais tranquilas quando ela consegue enxergar as aberturas aí, ou seja, a porta de entrada ou a porta de saída. No caso aqui temos só uma porta desse corredor e uma janela na lateral, mas poderíamos ter aí uma outra porta que daria acesso a uma varanda ou a área, ou a área do jardim, ou a área da piscina, enfim. Então aqui temos um quarto, uma suíte, e essa suíte ela recebe então um closet e um banheiro. Logo na entrada aí temos a parte da cama. Na lateral direita temos o closet e na lateral esquerda temos o banheiro. E eu deixei praticamente em todos os layouts a pia separada, porque nesse aspecto eu acho mais viável você ter o espaço do banheiro
fechado, até para não ter vapor nos móveis, né? Então dentro desse closet tem pessoas que preferem ter o espaço do closet integrado com o banheiro, não tendo porta, mas isso às vezes acontece de umedecer muito esse espaço. Então o ideal é que você tenha aqui um espaço, pelo menos do chuveiro, fechado com uma porta, e nesse caso aqui eu deixei a pia para o lado de fora. Então vamos começar falando aqui. A cama ela recebe um criado mudo, também podemos colocar uma cabeceira. Eu não coloquei porque são bastantes tipos de modelo diferente, então eu não me ative aos detalhes, mas sim no contexto geral. Então temos aqui uma cama com 2 criados mudos, poderão ser também as mesinhas de apoio na lateral, e foi deixado aqui um rack com a TV e o painel. Já para entrarmos nessa parte do closet, temos uma porta, e essa porta de correr para ela ficar atrás desse painel. Então eu procurei deixar praticamente em todos os layouts, ou tentar pelo menos deixar todos os mobiliários, para termos aí um parâmetro, né, comparativo, para ficar ainda mais interessante. E já nesse segundo exemplo aqui, foi invertido só o closet e o banheiro. Então temos a mesma área do quarto, mas perceba como que isso já altera bastante o layout da planta baixa. Temos a mesma metragem do quarto, porém os móveis já teve que ser adaptado. Já temos a cama um pouquinho mais descentralizada aqui agora. Os criados mudos passaram a ser um pouco menor. Por um outro lado, ali criamos uma escrivaninha nessa lateral, que pode ser utilizado como uma área de estudo. Já a janela ela tem a mesma área aqui do primeiro exemplo, só que ela está mais na vertical. Em planta baixa não tem como ver, mas a intenção é que tenha a mesma área, só que ela vai estar vertical aí. A parte do closet ela continuou o mesmo tamanho, e o banheiro também a mesma configuração. Conseguimos deixar aqui a porta também oculta nesse caso, e aqui já se descentralizou também a parte da TV, né? Isso porque temos a entrada aqui do closet. Nesse caso aqui, essa mudança já não ficou tão legal, porque temos uma área muito maior aqui no lado do direito da cama e uma área muito menor no lado esquerdo. E se tirássemos aqui a parte do criado, aí sim a cama vai ficar centralizada. Porém, para muitos que gostam aí de colocar aquele pendente de cristal para quebrar as energias que entra, né, pela essa porta, então já nesse caso não daria, porque temos aqui a porta. Nesse caso poderia também ser aqui uma porta de correr, mas isso daí é um critério de cada um, é claro. A intenção desse vídeo não é mostrar especificamente qual é o quarto correto, mas sim passar umas ideias, porque temos que entender que em algumas ocasiões aí não tem como mesmo. Então é muito mais interessante aí termos mais ideias para aplicarmos aí nesses momentos difíceis. E aqui no exemplo 3, então, eu deixei a entrada do closet aqui nessa parte do hall de entrada do quarto. Tem algumas pessoas que gostam, que é uma configuração desse jeito. Nesse caso aqui já conseguimos então um espaço a mais para um armário do closet. Então nesse caso aqui o closet ele ficou para o lado esquerdo, e em contrapartida perdemos espaço na área do quarto. Então se perde um espaço dentro do quarto e se ganha aí um espaço a mais no closet. Para quem prefere um closet maior, então uma solução interessante nesse caso. A cama ela sempre é interessante posicionada ao lado mais comprido do seu quarto, e vou mostrar um outro exemplo onde vamos poder ver essa situação de você colocar a cama mal posicionada. Já nesse caso aqui conseguimos deixar centralizado a cama com a parte do rack e também aqui nessa lateral, e temos um acesso razoavelmente bom, né, para chegarmos aqui essa lateral da janela. Já no quarto exemplo alteramos o posicionamento do closet e do banheiro também, e criamos aqui uma nova situação para esse quarto. Então temos aqui agora uma parede de frente com uma porta e a cama de costa para essa porta. Já nesse caso aqui então a cama ela ficou praticamente centralizada, só que já perdemos aqui um criado mudo por questão da circulação. Nessa outra lateral também a parte do criado mudo já ficou um pouco menor, e a entrada do closet dá então agora pela lateral esquerda da cama. Então temos que fazer todo esse acesso para entrarmos
aqui na parte do closet. O closet praticamente continuou do mesmo tamanho, nas mesmas configurações. O que aumentou aqui foi um pouquinho mais do espaço aqui nessa lateral e continuamos com a mesma configuração daqui da parte do banheiro. E já nesse caso aqui a porta passou a não ter mais aquele painel para deixarmos ela oculta. E as portas do closet eu tentei deixar praticamente todas de correr, exceto essa, onde temos aqui essa entrada, mas também poderia termos aqui uma porta de correr que poderia ficar aqui oculta nessa lateral. E aqui criamos duas janelas, ela ficou também com a mesma área que nos outros casos, e dividimos aqui o espaço para criarmos ali um painel para pormos o rack e a TV. Eu volto a falar que não estou falando o que é mais indicado, mas sim mostrar que em algumas circunstâncias é interessante termos pelo menos assim uma ideia de como podemos amenizar uma situação. Nesse caso aqui, estou falando o que é errado e o que é certo, mas sim o que é mais viável e o que não é mais viável em cada exemplo desse daqui. Então esses 4 exemplos que eu separei aqui, não sei se vocês perceberam, mas a cama ela sempre está na mesma posição. Agora vamos pensar, e se mudarmos essa cama de posição, como que fica esses layout aí? Bom, então temos aqui o primeiro exemplo e também a primeira mudança aí a se alterar a cama. Já nessa lateral aqui já perdemos um criado mudo nesse quarto e a parte do rack ficou maior. Então o que é um criado mudo perto de um rack, né? Bom, é um criado mudo. Eu particularmente prefiro um criado mudo na lateral porque o suporte é muito maior do que termos um rack maior. Já a parte da porta continuou, então ela oculta ali, podemos colocar esse painel atrás da cabeceira da cama. Então nesse aspecto do movimento da cama, deixando ela aí com o pé de lateral, com a porta de entrada, e a circulação ela praticamente não alterou nesse caso. Então temos aí a circulação de podermos chegar até a porta tranquilamente e também temos acesso aqui a essa parte do closet. Já no terceiro modelo desse layout, então já temos a cama de frente com a porta, conseguimos manter os 2 criados mudos e também a parte do rack. E nessa lateral eu até coloquei aqui uma extensão do rack, pode ser como se fosse uma mesa de apoio, ou poderia ser uma cômoda aqui nessa lateral. A parte do closet e o banheiro continuaram do mesmo tamanho, e o que alterou aqui nesse quarto, que agora temos a janela mais vertical. Temos 2 janelas, então uma em cada lateral, e temos a parte da cama aqui encostada nessa parede. E nesse caso dos acessos, continua ainda interessante, né? Temos aí o acesso e podemos chegar até as aberturas tranquilamente nesse caso. Já a TV, com relação à cama, ela ficou um pouquinho mais descentralizada, mas também não é assim uma coisa tão ruim. Já nesse quarto exemplo aí temos a cabeceira paralela à parte da entrada, então eu sei que tem muitas pessoas que não gostam muito desse tipo de layout, e nesse caso não teve como deixar os criado mudo. Temos então esse acesso onde não daria para pôr. Nessa outra lateral também temos a lateral da porta, que ficaria ruim colocarmos. Deu para conservar a parte do rack, ele ficou um pouquinho descentralizado também, e as janelas continuam sendo 2 janelas na vertical. E aqui nesse caso aqui também poderíamos ter essa parte da porta aqui na lateral, mas vocês percebem que cada coisa que subtraímos ou adicionamos nesse espaço, ele te traz um novo layout. Então tem muitos layouts mesmo para poder fazer. Eu até gostaria de poder mostrar, inclusive mostrar isso daí também, como que ficaria uma visão 3D de cada espaço desse aí, esmiuçando, fazer uma série, trazendo bastante coisas legais. E eu sei que isso traz muitas ideias para as pessoas. Eu já busquei muito conteúdo assim, e é um pouco raro às vezes você vê isso em detalhe. E agora vamos observar como que se comportaria então o campo de visão de cada espaço. E eu tinha comentado num vídeo que as pessoas têm um campo de visão de 150 a 160. Claro que a parte que enxergamos com nitidez ela é um pouco menor, e nas laterais aí vemos mais envolto. Mas para termos aqui uma noção, vamos nos colocar aqui bem no centro dessa cama e observarmos todo o quarto.
E como eu tinha comentado, as pessoas elas tendem a ficar mais seguras quando ela consegue ver tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ou seja, nesse caso de ter as aberturas, para você ver o que está acontecendo aí nesses espaços. Se pensarmos em um ponto, né, aqui bem no centro dessa cama aqui, tendo em vista o posicionamento também dessa cama, teríamos esse campo de visão aqui. Dessa maneira podemos visualizar todas as áreas, né, todos os cantos desse quarto. Já no segundo aqui, olha como que ficaria. Então nessa lateral já não teríamos visão desse canto. E no terceiro exemplo, aí poderíamos ter visão de todo o espaço também, tirando aqui esse cantinho, mas ainda estaria tranquilo. Mas já atrás, como eu tinha comentado, teríamos aí um pouco de insegurança com essa parte das janelas encostada na cabeceira da cama. E no quarto exemplo, aí não teríamos visão para essa entrada de porta e teríamos visão para todo o resto. Então é uma coisa interessante de se pensarmos também. Vocês viram que só o posicionamento da cama já alterou muito. Eu tinha feito 6, imagina 4 posicionamentos diferentes em cada layout. E é claro que poderíamos ter muitos mais layouts diferentes. Então tem muitos posicionamentos diferentes aí para cada layout aí de planta baixa e para cada posicionamento de cama. Bom, e nesse segundo exemplo foi invertido a parte do banheiro e o closet. E olha como que temos mais 4 modelos diferentes. Então esse primeiro modelo é aquele que eu apresentei já para vocês. Já nesse segundo aqui fizemos então a alteração do posicionamento dessa cama. E olha como que ficou esse espaço. Já temos uma circulação um pouco diferente do primeiro exemplo. E aqui deu para manter a parte do rack. E ficou aqui uma lateral um pouco maior. A parte da janela continua a mesma e temos a mesma porta que podemos deixar aqui atrás desse painel. Nesse caso já perdemos o criado mudo, até poderíamos aqui espremer um na lateral, só que ficaria pequeno esse criado mudo. Poderíamos colocar aqui talvez uma mesa um pouco menor de apoio. E nessa configuração aqui continuamos com a cama descentralizada do quarto também, que não é tão interessante aí, porque temos aí uma perca de espaço. Claro que poderíamos aqui colocar um móvel nessa lateral, só que entraríamos em outro critério. Já nesse terceiro modelo, conseguimos conservar os 2 criados mudo, também o rack. A cama ela ficou um pouquinho mais centralizada com a TV, então deu para deixar ela centralizada com a parte da TV. Continuamos aqui com uma escrivaninha nessa lateral e os 2 criados mudo. A porta agora ela já não tem mais aquele painel para deixar ela oculta. Até poderia ter também, perderíamos aqui um espaço, só que ficaria um acesso muito menor. Então percebam que a cada alteração que você faz, né, o posicionamento e o layout também dessa planta baixa, isso altera muitas coisas, né? Então tem alguns pontos positivos e uns pontos negativos, então fica meio assim a critério de cada um. Bom, e isso porque não alteramos paredes externas, né, que poderíamos fazer composições diferentes à medida que soltássemos mais esses ambientes. Poderíamos deixar o banheiro também um pouquinho saindo para fora, ou o closet, aí daria um outro aspecto, mas a intenção era trabalharmos aqui só esse posicionamento. Já no quarto exemplo temos a cabeceira encostada com essa porta de entrada. Deu para conservar os 2 criados mudos. A parte do rack ela ficou centralizada e temos ali uma escrivania a mais, né, que dos primeiros layouts que eu tinha mostrado antes. A porta ela também nesse caso não deu para ter aí o painel, porque senão ficaria muito apertado também esse espaço. Agora pensando em questão de acesso, o exemplo 2, 3 e 4 eu acho que ficaram com melhores acessos do que aqui o primeiro exemplo. Falando sobre o ponto aqui da parte de visibilidade desse espaço, no primeiro ambiente aqui temos total visibilidade em toda a parte do quarto. Já no segundo aqui, uma pequena área que não temos visão, né, dessa janela. Já nesse terceiro ainda temos menos visão dessa janela. E já no quarto temos aí uma pequena área que não temos visão, né, dessa janela.
Bom, agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o layout 3 que eu mostrei, onde temos aqui uma entrada diferente para a parte desse closet. Não estou falando aqui que é a melhor entrada do closet, nesse caso é interessante, como eu comentei, para termos aí uma entrada diferente para o closet. Tem pessoas que gostam desse estilo. Poderia ser diferente, sim, poderia, mas aí entraria em um outro layout e eu vou mostrar só esses 4 para vocês hoje. Como eu tinha comentado, o espaço do quarto ele fica um pouco menor, então isso vai interferir muito no posicionamento da cama. Como eu tinha comentado, de posicionarmos a cama, a parte mais comprida da cama no menor espaço do ambiente, então ela traz, vamos pensar assim, um desconforto visual e também nessa configuração desse quarto, ela influencia muito no acesso desse quarto. Então, no segundo exemplo, temos a parte do pé voltada ali à parte da porta. Se vocês perceberam, todos os modelos que eu mostrei para vocês, o primeiro posicionamento ela está aqui, uma parede perpendicular aqui à porta. O segundo, ela já está na parte de cima e no terceiro a cama ela está com os pés virados para a porta. Assim como no quarto exemplo, a cabeceira está praticamente paralela ali à parte da porta de entrada. Nesse segundo modelo deu para conservar a parte do rack, ficou centralizada a parte da TV aqui. Continuamos tendo a parte dos 2 criados mudos ou a mesinha de apoio. E aqui lembrando que poderia ser a porta de correr. Temos todo o acesso nessa lateral aqui e ganhamos a parte do guarda-roupa a mais para esse quarto. Agora já no terceiro exemplo aqui, continuamos com as 2 janelas aqui na lateral, ela em vertical. Já não temos mais o rack, temos aí um painel e uma circulação muito pequena para passarmos aqui para esse outro lado da cama. Então o layout no primeiro e no segundo exemplo está razoável, mas no terceiro aqui já começa a ter um obstáculo na circulação e isso não é bom. Poderíamos trazer aqui um pouquinho mais para cá essa parede, mas perderíamos aqui a circulação interna do closet. Então uma coisa vai empurrando a outra e acaba não ficando viável alguns tipos de layout. Mas o interessante é termos a ideia até do que é errado para não fazermos também. Vimos também no outro exemplo, essas mesinhas de apoio, ela pode ser um pouquinho recuada da parede e podemos colocar sim aqui uma cortina que vá até ao chão. Ou até mesmo encostarmos ele na parede e colocarmos a cortina ou uma veneziana que vá até na altura ali desse criado mudo ou dessa mesa de apoio. Pode pôr a cortina com blackout, ela pode ser veneziana, ela pode ser roll-on, enfim. Bom, e já aqui no quarto modelo, então temos a cabeceira de costa para a porta ou em paralelo, se preferir. Nesse caso também não deu para conservar a parte do rack, só a TV ali já fica um acesso pequeno. Praticamente ele ficou com o mesmo problema aqui do terceiro. Nessa lateral foi colocado uma extensão dessa mesa de apoio, só que nesse caso eu coloquei para vermos. Também teve um outro exemplo que eu mostrei que eu não coloquei nada na área de circulação e olha que nesse caso aqui temos um pedacinho de parede. Naquele outro caso não tinha o espaço da parede, mas já temos aqui um obstáculo no meio desse acesso. Isso também não é uma coisa legal. Talvez se colocássemos aqui nessa lateral ficaria mais interessante. Já a parte do rack, ele poderia estar nessa área aqui, mas tem pessoas que não gostam muito de ter a TV aqui de lado, então, mas ainda assim fica a dica, podemos utilizar também um rack com uma TV ou esse painel poderia ser aqui e termos aqui uma circulação, ficaria melhor a circulação, porém daí seria uma questão de gosto. Agora vamos observar o ponto de visão desse espaço. Então nesse primeiro exemplo temos visão total das aberturas, já no segundo não temos visão nenhuma da entrada dessa porta, temos visão da parte daqui desse hall, mas da entrada da porta não temos visão. No terceiro exemplo aqui temos visão praticamente de todo o espaço de entrada e no quarto não temos visão também dessa área do hall e nem da porta. É estranho falar, toda hora que eu falo ir no quarto, estamos falando do quarto, Bom, agora sim vamos para o quarto e último layout que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Temos esse último layout onde foi alterado o posicionamento também desse closet do banheiro. Agora ele ficou de frente com a porta, como eu tinha comentado.
Bom, e aqui temos a entrada e a cama ela fica com a cabeceira praticamente de frente com essa entrada. Já não tem como ser utilizado o criado mudo nessa lateral, senão teríamos acesso aqui. A porta ela já não tem também a parte do painel para deixar ela oculta nessa lateral. A pia ela continuou do mesmo jeito, né, fora do banheiro, que eu acho super interessante. Eu tinha feito outros layouts também para poder mostrar, mas como isso toma muito tempo, mas esses layouts que eu tinha feito era com a parte da pia dentro do banheiro, então já era uma configuração diferente dessa daqui, mas se eu fosse falar, o vídeo ia ficar muito grande. Bom, e aqui nesse segundo modelo desse layout conseguimos deixar os dois criados mudos e também a parte do rack. A porta ela continuou sem a parte lateral, nesse caso até daria deixássemos aqui um pouquinho menor essa circulação, poderíamos deixar essa porta oculta. A cama ela ficou centralizada agora no espaço do quarto, algo já mais interessante, porém aqui a parte da TV ela ficou um pouquinho descentralizada com a parte da cama. Lembrando que para quem gosta de TV na lateral, também poderíamos colocar aqui um painel com uma TV. Particularmente eu gosto da TV no pé e não na lateral, mas também não vejo um desconforto de assistir quando você deita e assiste a TV na lateral. Para quem gosta de ficar agarradinho com essa patroa, é super recomendado que essa TV fique de lateral. Agora, para quem gosta de sentar no encosto e ter a patroa na frente com a cabeça encostada no peito, aí já a TV de frente é a melhor opção. Fica aí a dica. Bom, já no terceiro modelo temos a cama praticamente com os pés virados para a parte da porta. E aqui nesse caso já voltamos a ter a cama, como eu tinha comentado, a parte mais comprida da cama na parte mais estreita do quarto. Olhando aqui em planta, ele não fica uma coisa tão agradável, mas se tirássemos aqui essa parte do rack, aí sim já poderíamos ter um acesso maior nessa lateral. Com o rack que ficou um espaço menor, e eu utilizei o tamanho da cama para todos, então essas dimensões valem para todos os layouts que eu mostrei até agora. E a parte do rack também, todos os racks eu deixei praticamente com a mesma profundidade. Então, para termos aí uma noção melhor, eu tentei deixar os mobiliários mais ou menos com a mesma proporção, tirando os criados mudos que foram pré-dimensionados para o espaço. Aqui voltamos com a porta atrás de um painel. Aqui temos a cabeceira da cama e temos um painel atrás para deixar essa porta oculta, que eu acho bem interessante. Se vocês perceberam, eu não coloquei porta de abrir porque perdemos muito espaço para entrarmos aí no closet. Praticamente todos os closets eu coloquei com essa porta de correr. E aqui no último modelo, para não falar o quarto de novo, temos a cabeceira encostado na parede da porta. Conservamos os dois criados mudos e a parte do rack. Nessa lateral aqui poderíamos ter também uma cômoda aqui um pouquinho mais estreita, também nesse espaço. A porta do closet ela continua aqui atrás do painel também. Falando sobre as janelas de cada modelo desse, no primeiro modelo ficou as duas janelas verticais, no segundo modelo ficou também as duas janelas verticais, no terceiro ela ficou uma janela quadrada praticamente, porque temos a questão da área igual eu tinha comentado, e no último modelo também temos a janela aí mais quadrada. Bom, e já falando sobre o campo de visão, então no primeiro exemplo praticamente não vemos a entrada dessa porta de acesso do quarto. Já no segundo exemplo temos aí visão de todo o espaço do quarto. No terceiro caso temos uma visão parcial dessa entrada do quarto, e no último exemplo temos uma visão geral desse quarto. É algo que às vezes parece ser simples, mas é muito bom para termos aí uma resolução mais apurada de todos os nossos ambientes. Então isso vale para todos os ambientes da casa, não somente para o quarto. Tem vários estudos relacionados à arquitetura, onde tem muitos profissionais que utilizam, mas como eu comentei, esse vídeo é mais ilustrativo para termos aí várias ideias, ainda mais quando falamos de um quarto, que é um espaço onde as pessoas tendem a relaxar, a descansar. Também já vi muitas pessoas falarem aí que é um espaço de descansar. Então, para que ter TV? Para que ter
Mas enfim, eu acho que, como eu comentei, é o que você quer e é assim que vai ser. Tem aí várias coisas que as pessoas falam sobre tendências, sobre moda. Isso é uma coisa super interessante, importante também, porque aí se cria uma competitividade maior e cada vez mais se vem tendências novas, ideias novas e assim vamos evoluindo. Só que também tem um lado comercial, onde tem pessoas que se utilizam de muitas falas para vender o seu produto. E isso acaba sendo ruim para o cliente, porque o cliente tem que ter o melhor para ele, né? Às vezes a pessoa se utiliza desses artifícios aí, né, dessas falas, para poder empurrar as coisas para o cliente. E eu já vi bastante casos das pessoas comentarem, né? Um exemplo, tipos de cortina, se tem blackout, se não tem blackout, se as pessoas querem acordar com um sol da manhã ou querem um quarto mais escuro. Isso daí tem que ser para cada cliente e não no contexto geral. Tem seus prós e contras. Cabe a cada cliente, né, determinar aí o que é melhor para ele. Então, o projeto bem feito é o projeto onde os clientes ficam satisfeitos e não é aquele projeto que serve de modelo aí para as redes sociais. Mas isso também é uma opinião minha, né? Cada um tem uma opinião. Acho que cabe a cada um aí decidir o que é melhor. Então, cada um desenvolver o seu papel e boa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem muitas coisas que eu deixei de falar, eu sei, e eu não queria trazer o vídeo parcial, mas é claro, se vocês quiserem eu posso trazer sim. Não teria como falar sobre tudo aí num vídeo só. Tem várias coisas interessantes para levarmos aí em consideração. Eu acredito que o que eu falei é pouco perto de tantas coisas que temos que pensar aí quando vamos fazer um quarto ou qualquer outro tipo de ambiente, mas qualquer ajuda é bem-vinda. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu para trazer várias ideias. Teria vários outros layouts também para poder trazer, mas daí o vídeo ficaria muito extenso. E antes de eu me despedir, eu quero agradecer a você que ficou até agora assistindo aqui o vídeo. Meu muito obrigado mesmo por você acompanhar aí o canal. E se você não é inscrito ou está chegando agora, já se inscreva aí no canal para que possamos trazer muitos mais conteúdos para vocês também. Beleza, pessoal? Meu muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.